pessoal, eu sou a professora Silvana, vou trabalhar com vocês o componente curricular de Geografia, dando continuidade com Estados Unidos. Formação territorial. Atualmente, o território dos Estados Unidos está dividido em 50 estados. 2 deles não estão em terras contínuas, o Alasca, que é uma península localizada a noroeste do Canadá, e o arquipélago do Havaí, no Oceano Pacífico, anexado em 1898, depois da derrubada da monarquia nativa 5 anos antes. Esse espaço territorial se consolidou após o processo de colonização empenhado pelos europeus a partir do século XVI, culminando a formação das 13 colônias inglesas na América do Norte, consideradas o princípio do que viriam a ser os Estados Unidos na América. As 13 colônias representadas tiveram diferentes processos de ocupação do espaço, atividades econômicas e relações com a Inglaterra. No entanto, elas se uniram e aprovaram a Declaração da Independência em 4 de julho de 1776. As colônias do Norte. Nas regiões que correspondem ao norte e ao centro da costa leste, desenvolveram-se colônias baseadas em pequenas e médias propriedades agrícolas, policultoras, nas quais predominava o trabalho livre e assalariado. A produção dessas colônias era voltada para o mercado interno. Essas terras não possuíam jazidas de ouro ou prata, e por estarem situadas em áreas de clima temperado, nelas não podiam ser cultivados gêneros tropicais valorizados na Europa. Com isso, sua colonização acabou por atender às necessidades da própria região, que alcançou certa autonomia econômica em relação à Inglaterra, podendo negociar-se excedentes de produção com outras regiões. As grandes propriedades agrícolas do Sul. No Sul, estabeleceram-se colônias baseadas em grandes propriedades agrícolas, monocultoras e no trabalho realizado por escravizados. A produção era voltada para o mercado externo com características semelhantes às da colonização no Brasil. As relações com a Inglaterra eram de dependência, pois a maioria dos produtos destinava-se a abastecer o mercado inglês e de lá seguia para outros países europeus. Já os produtos de luxo consumidos nas colônias pelas famílias dos grandes proprietários rurais vinham da Inglaterra. Essas diferenças entre as colônias marcaram profundamente o novo país e culminaram quase um século depois da Declaração da Independência no conflito conhecido como Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão, após a independência, as contradições entre os estados do Norte e do Sul acentuaram-se. No Sul, os proprietários das fazendas de algodão detinham o poder político e eram contra a abolição da escravatura. No Norte, os donos de indústrias têxteis detinham o poder econômico e desejavam o fim da escravidão. O imperialismo. Na consolidação da independência estadunidense, ameaçada pela Europa, foi lançada em 1823 a Doutrina Monroe, editada por James Monroe, presidente dos Estados Unidos entre 1817 e 1825, sintetizada na frase "A América para os americanos". A doutrina estabelecia o compromisso
dos Estados Unidos não intervir nas questões europeias, desde que a Europa não interferisse politicamente no continente americano. Houve, portanto, uma intensificação da política externa dos Estados Unidos, com o intuito de influenciar determinadas áreas estratégicas, notadamente na América Latina. A estratégia dos Estados Unidos pode ser observada, por exemplo, no interesse que o país demonstrava pela região amazônica já no século XIX, como já temos conhecimento. Nessa gravura aí, pessoal, nessa charge aí, nós vamos ter do lado direito a famosa imagem do tio Sam. Representa os Estados Unidos, traçando no chão um limite contra as potências europeias, representadas por dois personagens à esquerda. Vocês estão vendo aí, né? O limite se chama Doutrina Monroe. Esse senhor do lado direito aí é o tio Sam, é um personagem estadunidense considerado a personificação do país. Seu nome foi usado pela primeira vez em 1812, mas o desenho só foi criado em 1870. Expansão territorial para o oeste. A expansão territorial dos Estados Unidos para o oeste foi muito rápida e envolveu compra de terras da França e da Espanha, tratados com a Inglaterra, guerras com o México, que saiu bastante prejudicado, pois acabou perdendo uma extensa área que vai do Texas à Califórnia. A política externa estadunidense passou a endurecer ainda mais, adquirindo um caráter expansionista em 1845. A partir de então, foi incentivada a conquista de terras a oeste do país, visando chegar até o Oceano Pacífico. Observando aí esse mapa, os territórios conquistados pelos Estados Unidos entre 1803 e 1853, a conquista do Oeste contou com a participação de muitos imigrantes europeus. O governo garantia aos imigrantes a posse definitiva de um lote de terra conquistadas, caso as cultivassem ou criassem gado por 5 anos. A expansão imperial. Depois de atingida a costa do Pacífico, teve início um segundo momento da expansão dos Estados Unidos com a aquisição do Alasca, comprado da Rússia em 1867. A combinação expansionista ficaria ainda mais evidente na última década do século XIX. Cuba permaneceu ocupada por tropas estadunidenses até 1902. Em 1893, os Estados Unidos invadiram o arquipélago do Havaí. Os Estados Unidos, além de exercer uma hegemonia sobre territórios da América Central, consolidaram-se como uma potência imperialista, com possessões nos oceanos Atlântico e no Pacífico. Presença mundial e intervencionismo. Como grande parte econômica e militar, os Estados Unidos marcam presença em diversas partes do mundo. Eles têm poder de decisão nas questões políticas atuais e exercem forte influência sobre instituições internacionais como a ONU e a OTAN, até mesmo atingindo, contrariamente a elas, algumas vezes. Em 2003, por exemplo, os Estados Unidos invadiram o Iraque sem o aval da ONU, sob a alegação de que o país armazenava armas de destruição em massa. Essas armas, no entanto, nunca foram encontradas. Entre outros motivos estratégicos, o governo estadunidense desejava ter o Iraque sob a influência pelo fato dele atingir uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Em 2011, forças da OTAN, lideradas pelos Estados Unidos, intervieram militarmente na Líbia, ajudando os rebeldes à luta para repor o ditador Gaddafi. É importante lembrar que a Líbia também é rica em petróleo.
Então, pessoal, a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!